Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro webinar. Eu vou pedir para a gente aguardar só um minutinho para que todos possam ir logando e a gente já inicia. Aqui, né? Mas do ponto de vista de KPI, assim, não faz. Boa. Bom, então, iniciando aqui o nosso terceiro webinar, para quem não participou dos nossos dois primeiros webinars, é um prazer tê-los todos aqui. A gente vai falar, então, sobre o PMS Go Green, né, acelerando cadeias verdes aí na indústria química e automotiva. Falando um pouquinho desse projeto, e me confirme se minha tela está passando para vocês. Ainda não passou. Agora foi. Foi. Então, o PMS Go Green ele é uma iniciativa, né, da Raca São Paulo, em parceria com a Fundação Ecomais, desenvolvida no âmbito do programa Ao Investe Verde, financiado pela União Europeia, que tem como objetivo aí capacitar, então, as pequenas e médias empresas dos setores químico e automotivo para promover o crescimento, então, sustentável e a criação de empregos na América Latina, né? Isso tanto como eu disse, no setor químico quanto no setor automotivo. E falando um pouquinho da Câmara, então, eu sou Indinário, eu represento aqui a Câmara, a gente representa oficialmente, né, a economia alemã no Brasil há mais de 108 anos, a gente atua aqui, então, para fortalecer e diversificar os negócios dos nossos associados, atração de investimentos para o Brasil, ampliação do comércio bilateral e a cooperação aí entre os dois países. E a Fundação Ecomais, que é uma consultoria de sustentabilidade para a América do Sul, né, com foco em mensuração. Eles também auxiliam aí na orientação, impulsionam a jornada sustentável e negócios que pensam aí no longo prazo em desenvolver seu valor econômico, social e ambiental. E falando um pouquinho da agenda de hoje, então, a ideia era fazer uma abertura para falar um pouquinho do projeto, para quem não participou dos nossos dois primeiros webinars, que inclusive, né, vão estar todos disponíveis no YouTube da Raca São Paulo. A gente depois vai seguir, então, para um painel para falar sobre os principais tipos de financiamento, incentivos e subsídios disponíveis para a PMS. A gente está trazendo alguns convidados aqui super especiais. E, por fim, a gente deve fazer, então, um momento aí de interação entre os nossos convidados e o público para tirar algumas dúvidas sobre como acessar o financiamento, né? Então, fiquem à vontade também para já ir mandando as dúvidas aqui no chat ao longo do nosso webinar. E a gente faz o encerramento, então, entre 11h20 e 11h30. E aí, falando um pouquinho mais, então, sobre o projeto, o objetivo principal do projeto é capacitar, como eu disse, as PMEs, setores químico e automotivo, para que elas possam oferecer aí produtos e serviços mais verdes e sustentáveis, alinhados aí principalmente às demandas de mercado por padrões ambientais. O nosso público-alvo, como o nome do projeto já diz, são as pequenas e médias empresas desses dois setores, mas aqui é importante salientar que essas duas primeiras fases do projeto, né, a fase de sensibilização e a fase de capacitação, ela traz temas transversais e amplos que podem, né, contribuir, gerar insights aí para outros setores da indústria. Então, caso você não pertença a nenhum desses dois setores, fiquem à vontade em nos acompanhar nas próximas semanas também. E o nosso objetivo principal aqui é impactar, então, positivamente 200 PMEs desses dois setores, né? E falando um pouquinho das fases do projeto, como eu disse, a gente
está finalizando agora a sensibilização, a gente tá finalizando aqui um diagnóstico do setor automobilístico, mas a gente já tem um diagnóstico do setor químico. A gente vai seguir, então, para a fase de capacitação, a gente vai ter uma série de workshops práticos ou alguns eventos complementares também. E a fase de aceleração, onde a gente deve fazer a seleção de algumas empresas com alguns projetos para serem acelerados aqui pelo PMS Go Green. Como eu disse, a gente, ao longo de todo o projeto, deve ter alguns eventos de matchmaking para conectar essas PMEs aos outros atores do mercado, então, grandes empresas, instituições de incentivo ao desenvolvimento. Por fim, a gente quer fazer uma consolidação dos principais indicadores alcançados e apresentação, então, dos projetos acelerados. Então, a gente finaliza hoje a nossa série de webinars. Então, como eu disse, todos os webinars eles devem ficar disponíveis depois no YouTube da Arracá São Paulo. Falando um pouquinho, né, dos próximos eventos e atividades, a gente deve finalizar, então, hoje, nessa linha de webinars. A gente também tem um evento de conexão de startups ainda hoje à tarde. Seguindo para a fase de capacitação, a gente vai começar com um speed dating de mobilidade sustentável no dia 16 do mês 4. A gente também vai ter um evento de IA para negócios, e aí a gente segue, então, para a nossa série de workshops práticos, que a gente já está com as inscrições abertas. Então, vocês podem consultar aí os links de inscrição, os próximos eventos no site da Arracá Brasil. A gente também deve ter um fórum aí de Deep Techs para a indústria, para descarbonização da indústria. E aí, seguindo aqui, então, para aceleração, o período de aceleração para adequação de cadeias ao mercado europeu, ele deve acontecer aí entre os meses de agosto e outubro. A gente também vai ter o nosso congresso, né, Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade, no mês 10. E no ano que vem, no início do ano que vem, então, a gente deve ter aí um evento de conexão para apresentar os resultados do projeto e todos os projetos acelerados ali na fase de aceleração. Passar a palavra aqui, então, para o Fernando Paraíso, meu colega aqui da Arracá. Fique à vontade. Obrigado, Indianara. Bom dia a todos e todas. Só me apresentando rapidinho, me chamo Fernando Paraíso, sou coordenador de inovação e sustentabilidade aqui na Câmara Brasil-Alemanha. Como já introduzido pela Indianara, a Câmara Brasil-Alemanha é uma instituição aí centenária, completa 109 anos no Brasil esse ano e faz parte realmente de uma rede mundial de câmaras. Sempre com esse objetivo, né, de fortalecer o comércio bilateral entre empresas brasileiras e alemãs. E só falando rapidinho aqui da nossa área, né, a área de inovação e sustentabilidade é uma área nova na Câmara, uma área aí que completou recentemente aí 12 anos de existência, com 4 focos de atuação principal: questão de sensibilização, educação e cultura. Então, como a gente está tendo aqui hoje essa troca aí de conhecimento, não só esse evento de hoje, mas vamos ter alguns outros também para incentivar tudo isso. A gente tem uma frente também muito forte na parte de inovação aberta, com o trabalho de ecossistemas e programas de inovação para conectar as empresas associadas com desafios, com startups, universidades, o ecossistema em si que pode promover aí realmente inovação e negócios entre essas partes. Tem uma parte também de cooperação bilateral, realmente conhecendo as boas práticas e vocações do Brasil e da Alemanha, então promovendo esse intercâmbio in loco para conhecer tudo isso. E uma parte dedicada a projetos, que a gente trabalha também nesse tema dos incentivos, que é o tema de hoje. Então, aqui na Câmara, a gente tem contato com instituições de fomento aqui do Brasil, mas também instituições da Alemanha. Muitas vezes a gente acaba vendo que os incentivos pelo lado da Alemanha realmente tem essa questão de trabalhar com empresas europeias, então acaba tendo, digamos assim, uma restrição para as empresas que estão aqui no Brasil, mas tem a possibilidade também da formação de consórcio, né? Então esse também é um trabalho que a Câmara faz, às vezes uma empresa brasileira que quer desenvolver um projeto para algum incentivo europeu, a gente faz esse trabalho aí de aproximação também. Fizemos isso por um incentivo recente na parte de hidrogênio verde.
mas tem outros aí através do Banco de Desenvolvimento, né, da Alemanha, o DEG, entre outros. Então, contem com a Câmara também para ter esse suporte aí à parte de incentivos europeus. E algo só para introduzir aqui, né, a gente vai ter a apresentação realmente de dois atores do ecossistema, mas a gente teve no ano passado um webinar nesse mesmo modelo que foi realizado pelo pessoal do BNDES, então a gente teve a oportunidade de conhecer o Fundo Clima, um pouco sobre essa iniciativa. Hoje a gente vai ter a participação tanto do FINEP, como também da GIZ, por meio da iniciativa do Potencialize. E antes de passar a palavra para os speakers, só dando um contexto aqui, né? Acho que mais realmente para dar um aquecimento para todo mundo que está aqui acompanhando o nosso evento, um pouco do cenário, né? De como a gente enxerga a parte de fomento aqui no Brasil. Podemos dizer assim, existem alguns grupos, né? Que a gente trabalha para essa questão de instrumentos à inovação. Tem uma questão de incentivos fiscais, que é uma modalidade. Tem a questão de financiamentos reembolsados a juros subsidiados para projetos. Tem a questão de subvenções econômicas, né? O recurso a fundo perdido também. A gente acaba vendo isso muito por meio de editais. E a questão também, que às vezes é pouco explorada, mas é uma modalidade interessante também, que é a questão de bolsas para pesquisadores. Então, nesse slide aqui, a gente colocou mais ou menos uma divisão para facilitar como é que é um pouco desse cenário de incentivos aqui no Brasil. Então, a gente pode falar de apoio direto, onde a gente tem recursos reembolsáveis e recursos não reembolsáveis. E aqui a gente pode colocar uma série de atores, né? Instituições de fomento conhecidas, desde o próprio FINEP, o BNDES, Desenvolve SP, SESI Senai, a própria FAPESP, que tem o PIP, que é um instrumento muito interessante. Quando a gente olha para a parte de recursos humanos, a gente pode pensar um pouco no CNPq-CUIEL, tem o programa Inova Talentos, que é algo realmente muito interessante para essa parte dos bolsistas. Olhando um pouco para capital de risco, aí a gente já começa a ir um pouco mais para venture capital. Então, a questão da gente ter também investimento anjo, seed money, CVC. Então, aqui realmente aportes realmente que mais agressivos, né? A gente vê muito startup entrando nessa modalidade. A questão também de investimento direto, a gente pode ver, por exemplo, o equity crowdfunding, private equity, então muitas modalidades englobadas dentro desse bloco laranja aqui. Quando a gente começa a olhar um pouco a parte de apoio financeiro indireto, a gente pode quebrar aí talvez em duas modalidades, a questão de incentivos fiscais e investimento obrigatório. Em incentivos fiscais, a gente agora está com o programa Mover, né, para o setor automotivo, que acho que acaba sendo o grande chamariz. A gente teve, né, no passado, Rota 2030, e aí o programa Mover aí ampliou esse escopo, então, para fomentar a inovação tecnológica e também a questão de eficiência energética na indústria automotiva. Ainda falando de incentivo fiscal, a gente pode pensar também na lei da informática e lei do bem. Lei do bem aí realmente um dos incentivos mais antigos que a gente tem. Porém, a gente ainda vê muito espaço, né? Poucas empresas ainda se aproveitam, né, desse incentivo fiscal. E quando a gente olha para o outro bloco de investimento obrigatório, a gente pode realmente olhar, por exemplo, o recurso da ANEEL, que aí realmente acaba sendo mais setorial, mas também oportunidade aí realmente de ter esse recurso para projetos de inovação. E existem uma série de outras modalidades também, acho que a gente não precisa entrar no detalhe porque são muitos, mas o que eu também convido o pessoal que está aqui no nosso webinar é a participação nas próximas etapas aqui do nosso programa do PMS Go Green. A gente vai ter workshops para realmente trabalhar mais a fundo essa parte de incentivos. Então, quem tem uma ideia de projeto, poxa, poder participar, conhecer os incentivos disponíveis, como acessar esses recursos, realmente vai ser uma oportunidade muito legal para se aprofundar
e não ter só o trabalho do desenvolvimento do projeto, de conhecer os incentivos, mas realmente uma jornada de sustentabilidade completa. Indo para o próximo slide aqui, deixa eu só passar aqui, mas a gente pegou também um slide legal aqui que a Ampei apresentou. A Ampei é realmente uma associação referente na parte de inovação aqui no Brasil, mas é uma outra forma de visualizar como é que está essa parte realmente do sistema brasileiro de inovação. E aqui um olhar mais realmente para os stakeholders que estão englobados nesse ecossistema. Então, até vou passando aqui para apoiar, mas a gente tem, por exemplo, os ICTs realmente que podem ser aí públicos ou privados, mas dedicados à parte de pesquisa científica ou tecnológica, realmente vai trabalhar com esse conhecimento técnico para o incentivo de inovação nas empresas. A gente só mutar aqui rapidinho. Pronto. Aí, avançando aqui também, a gente tem a questão dos investidores, e aí pessoas jurídicas que realmente entram aí com diferentes tipos, né, de capital, questão de seed capital, venture capital, private equity, enfim, uma série de modalidades, mas acabam realmente colocando recurso aí para ajudar realmente na aceleração desses projetos. Passando aqui, a gente também tem, no caso, as empresas, né, que é o ator aí que normalmente realmente é quem acaba sendo o grande criador, né, para com a ideia ou realmente quem vai com a demanda para tudo isso. E aí diferentes portes, né? Então, startups, pequenas, médias, grandes empresas. E muitas vezes a gente vê que existem recursos específicos para cada um desses públicos, né? Pois a gente sabe que às vezes, o momento da empresa é diferente, a demanda que surge também pelo lado de uma grande empresa pode ser diferente, às vezes vai para um olhar realmente mais de pesquisa e desenvolvimento, mas a startup ela quer iniciar um projeto de pesquisa, então às vezes vai acessar, por exemplo, um PIP da FAPESP, enfim, tem uma série aí de modalidades também de acordo com o perfil de quem vai participar. Aqui temos entidades de classe também, que aí tem um papel fundamental na articulação, e aqui realmente a gente acaba tendo, por exemplo, o papel da Câmara de fazer a conexão entre esses atores, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. A gente conta aqui com, dentro dos nossos participantes, com pessoas de pequenas e médias empresas, atores de fomento, ICTs que também querem contribuir dentro dessa jornada. E aqui entra o nosso trabalho realmente de identificar esses atores e fazer a conexão entre todos eles. Enfim, queria realmente dar esse contexto aqui inicial para colocar todo mundo por dentro do tema. É um tema que ele não é simples, realmente exige ir atrás, entender cada incentivo, entender as regras, mas eu acho que aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer quem está realmente na linha de frente, conseguindo alavancar a inovação aqui no nosso país. Hoje a gente vai conhecer então um pouco sobre o Potencialize aí da GIZ. A gente vai contar aí com a apresentação do Luiz Lube, e depois do Luiz a gente vai conhecer então pelo lado da FINEP aí os instrumentos disponíveis. O Fernando vai apresentar para a gente. Então vamos iniciar aqui com o Luiz, depois a gente chama o Fernando e a gente parte para o nosso bate-papo. E aqui eu incentivo todo o chat realmente fazer perguntas, a gente vai ter essa interação aqui com os nossos convidados, então fiquem à vontade para a gente ter esse espaço de troca. Então, convidar o Luiz aqui para se juntar à nossa conversa. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Agradeço a Racá, São Paulo, Fernando, a Indianara, pelo convite. Meu nome é Luiz Lube, eu sou assessor da GIZ, na parte de financiamentos e principalmente parcerias, né, com instituições financeiras. A GIZ é uma agência de cooperação internacional da Alemanha, né, atua em mais de 120 países, apoiando os países parceiros no desenvolvimento de projetos que são voltados para o desenvolvimento sustentável, né? A GIZ atua com assessoria técnica, assistência técnica. Eu vou compartilhar aqui a apresentação.
especificamente, né, sobre o programa Potencialize. Você já consegue enxergar, né? Sim. Tá. O programa Potencialize ele é um programa voltado para a eficiência energética, investimentos em eficiência energética na indústria, né? A gente iniciou em 2022 aqui no estado de São Paulo a atuação do Potencialize e a perspectiva agora é de ampliar o programa a partir do segundo semestre desse ano para mais 5 estados, né? Basicamente, o programa é coordenado pela GIZ, pelo lado da Alemanha, né? A GIZ ela atua como coordenação do projeto. Esse é um projeto que passou por uma concorrência internacional de um fundo europeu chamado Mitigation Action Facility. Esse fundo ele seleciona projetos ao redor do mundo voltados para a mitigação de emissões de efeito estufa, né, de gases de efeito estufa. E o Potencialize passou por essa concorrência junto com os parceiros, né, que submeteram para a mitigation e ganhou, né, os recursos voltados aí para incentivo de eficiência energética na indústria, inicialmente aqui no estado de São Paulo. No lado do Brasil, né, a coordenação fica pelo Ministério de Minas e Energia e o MDIC, né, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços. Os principais parceiros de implementação aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem o Senai São Paulo, com apoio aí no desenvolvimento de projetos, a Desenvolve São Paulo, que é a agência de fomento aqui do Estado, a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, né, a CEMIL, que é responsável pelo Fundo Garantidor aqui no Estado de São Paulo, com a gestão da Desenvolve, o BNDES a nível nacional, a própria FINEP, a Associação das ESCOs, né, que são as empresas que prestam serviço de conservação de energia, e na ampliação, né, nacional, o Procel também é parceiro, né, o Procel ele já tem uma fase avançada, né, de recursos disponibilizados aí, que serão disponibilizados para ampliação via Senai Nacional, e a empresa de pesquisa energética mais com estudos técnicos, né, voltados para a eficiência energética. Bom, por que a gente, né, por que esse programa é voltado para a indústria? Basicamente, né, a indústria ela representa 32% do consumo de energia, né, nacional, e, além disso, 18% das emissões de gases de efeito estufa que são relativos à matriz energética, né? A gente sabe que a principal emissor, né, dentro do perspectiva nacional é o uso da terra, né? Mas dentro da matriz energética a indústria representa aí 18%, né? E o Estado de São Paulo, né, ele foi escolhido para começar, né, esse programa devido ao potencial, né, a ser a maior planta industrial do país, né? E a gente entende que São Paulo tem um potencial muito grande, né, comparar com os outros estados, mas também ele serve como exemplo, né, para os demais estados, tá? Ano passado foi feita uma pesquisa pela Fiesp, onde as indústrias identificaram que o custo de energia elétrica ele é o principal obstáculo para a competitividade dessas indústrias, né? Então, a gente tem aí essa perspectiva da própria indústria, né, de que o custo não só, claro, aqui a gente está falando de energia elétrica, mas também existem outros tipos de combustíveis, né, e aí também impactam na competitividade. O gasto é bem considerável, né? São 90 bilhões de gastos com eletricidade e outros combustíveis que são feitos anualmente, tá? Então, assim, há um potencial muito grande de redução, tanto de energia, né, como também financeiro, aí, uma economia financeira para as empresas. E a gente tem um parque industrial defasado, né? Assim, o Brasil tem uma média de 14 anos, a média de idade dos equipamentos aqui é de 14 anos, tá? Sendo que, claro, que isso é a média, né? Então, se a gente pegar algumas empresas pequenas e médias, ou até micro também, esses equipamentos são até mais antigos, né? Se a gente compara com a Alemanha, por exemplo, essa média gira em torno de 5 a 7 anos, né? Então, a gente tem realmente aí um potencial muito grande para explorar, né? E para melhoria, né? Tanto da questão de mitigação de emissões, mas também para a competitividade, para a melhoria da gestão de custos da empresa, né, e gestão como um todo, tá? Então, assim, o programa, a gente convida aqui as empresas, as indústrias para participarem do programa, né? Eu vou explicar aqui qual que é toda a trajetória da empresa, né, dentro desse processo no programa Potencialize. Basicamente, o foco, né, do programa
ele é em eficiência energética, e principalmente para aquelas empresas que também, além do consumo de energia elétrica, também possuem o consumo de combustíveis fósseis, né, de energia térmica, por exemplo, gás natural, né, e que tenham uma fatura ali de energia que gira em torno de R$ 10.000 por mês. Isso tanto a parte elétrica como térmica, né? Então, a gente tem todo um processo aqui que eu vou apresentar para vocês, mas basicamente quem que é elegível para entrar no programa? Inicialmente, né, a recomendação é analisar essa questão das faturas, né? Então, faturas de energia abaixo de 10 mil, não é que não existe um potencial para você realizar um projeto de eficiência energética. Existe, mas a gente, como tem um impacto que a gente quer gerar através do projeto de eficiência energética, a ideia, justamente, existem outros programas também que atendem, né, empresas com consumo menor de energia, então o programa Potencialize visa realmente gerar um maior impacto em projetos, né, que tenham um maior impacto. E, basicamente, a empresa precisa ser uma indústria, né, possuir na industrial, ou uma ESCO também, a ESCO também pode participar do programa, não necessariamente fazendo um projeto, claro, na ESCO, mas ela vai fazer um projeto numa indústria no estado de São Paulo, e ser uma micro, pequena e média, tá? Com faturamento até R$ 300 milhões ao ano. Basicamente, eu acho que o programa aí, o foco realmente são pequenas e médias, tá? As microempresas têm sim possibilidade, mas como a gente tem esse critério aí dos R$ 10.000 por mês de fatura de energia, em poucos casos realmente a micro acaba se enquadrando, tá? Bom, aqui já colocando alguns resultados, né, do programa, pegando basicamente aqui o setor de... A gente tem mais de 1.500 empresas que se inscreveram, nem todas elas estão habilitadas, né, como eu falei, com esses critérios. Tem empresas, às vezes, que não são indústrias, né, e se inscrevem, mas, em geral, a maioria aqui é indústria, mas acaba tendo um filtro, né, por não ter, talvez, a fatura de energia, né, acima de 10 mil, né? E aí, quando a gente pega a proporção, né, olhando o setor de automóveis e peças, por exemplo, a gente tem ali 11%, né, dessas empresas, e o de química e farmacêutica está em torno de 7%, né, o percentual em cima do total, né? São mais de 400 projetos que estão em elaboração ou já foram finalizados pelo Senai, né? Foram capacitados vários especialistas, né? Quase 500 especialistas foram capacitados e certificados, né? A gente tem especialistas que foram depois contratados pelo Senai e hoje estão atuando no programa, e tem especialistas que estão no mercado, foram contratados por ESCOs ou até fornecedores de tecnologia. Foram lançados 2 fundos garantidores, né? Um fundo, basicamente, com recursos do programa, que é o Fundo de Aval para a Eficiência Energética do Estado de São Paulo, que é justamente coordenado pela CEMIL, né, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, e gerido pela Desenvolve São Paulo. E o programa apoiou também o FG Energia, né, que é um fundo do BNDES, com recursos do Procel, né, que o BNDES captou, e nesse processo, né, a gente também capacitou, né, aproximadamente 30 bancos ali para financiamento de projetos de eficiência energética. Depois disso, 6 bancos se credenciaram no FG Energia, né? O FG Energia está passando por um processo de mudança que deve ser anunciado em breve, mas ele está, né, operando, então a gente atua, e aí, claro, o FG Energia atua a nível nacional, o FAI aqui no estado de São Paulo. A gente tem um catálogo de tecnologias, né, que é disponível no site do Potencialize, com mais de 3.000 produtos eficientes, né, cadastrados, e são mais de 180 projetos que estão em fase de implementação, né? Alguns casos, os empresários tomaram a decisão de tomar um financiamento, né? Então, nesse processo, outros fizeram, né, ou estão fazendo com recursos próprios, né? E esse potencial, né, com esses projetos, né, o potencial de economia de energia, e aí não é realizado ainda, né? Então, o potencial dos projetos que foram desenvolvidos é em torno de 1.000 gigawatts hora de economia de energia, né, no ciclo de vida desses projetos, e 300 mil toneladas de CO2 equivalente evitado. Bom, aqui entrando mais no detalhe, né, do fluxo, qual é a jornada, né, da empresa para, né, o programa, né? Então, basicamente, ela precisa se inscrever no programa Potencialize. A partir dessa inscrição, a equipe do Senai
faz uma análise, né, das faturas de energia, de alguns documentos, né, e aí, a partir de um potencial mínimo ali, é feita uma visita técnica do especialista do Senai, ele faz um pré-diagnóstico da situação energética da empresa. A partir desse pré-diagnóstico são identificadas as oportunidades de eficiência energética e, caso realmente tenham essas oportunidades, né, e o empresário tenha interesse, ele assina um contrato com o Senai para que seja feito o diagnóstico completo, né, o diagnóstico energético, onde ele vai fazer as medições, e esse diagnóstico ele tem um prazo médio de aproximadamente 4 meses, tá? O diagnóstico ele é subsidiado pelo programa, 60% das horas, basicamente, desse funcionário, né, do Senai, desse especialista do Senai, ela é subsidiada pelo programa, os outros 40% fica a cargo da empresa, né? Esse valor gira em torno de R$ 11.000, que o Senai divide em 12 vezes, né? Então, é algo que, basicamente, né, com medidas, né, medidas que são até sem custo, algumas delas, né, já se paga, tá? Então, basicamente, essa etapa, né, do diagnóstico onde são apresentadas as medidas que foram levantadas, os estudos feitos por esse especialista do Senai e as modalidades de implementação, as possíveis modalidades de implementação. Quais são? Pode ser realmente feito com recursos próprios, né? A lógica, claro, é de que se você pega um projeto de R$ 1 milhão, por exemplo, né, que é um ticket que a gente tem aí como na cabeça. Em geral, o ticket médio tem sido de 700 mil, né? Mas vamos pegar então um projeto de 700 mil para uma pequena e média empresa, né? É um recurso que não está necessariamente disponível para um projeto de eficiência energética, né? Ela tem um orçamento focado nas melhorias, na manutenção, né? Então a gente entende que a lógica, né? Se você tiver condições de financiamento atrativas, é pegar um financiamento, né? A outra opção também é pegar o financiamento, né, ou recurso próprio, e uma terceira, através de uma ESCO. Né? Ela pode também contratar uma ESCO que vai, basicamente, fazer as instalações, né, todas, e aí tem várias modalidades, né? Mas a mais tradicional é que a ESCO faz as instalações, opera aqueles equipamentos, a propriedade do equipamento fica com a ESCO e ela transfere depois de um prazo aí acordado com a empresa. Né? Então, e aí cobra, claro, para isso uma mensalidade. É uma espécie de aluguel, né? A partir dessa etapa, se a empresa toma a decisão de fazer o financiamento, né? Então a gente tem as opções dos fundos garantidores, né? No estado de São Paulo, o fundo garantidor, o FAI, né? O fundo de aval para a eficiência energética do estado, ele tem alguns critérios. Esses critérios já são analisados, né? No projeto feito pelo Senai, tanto a parte de viabilidade técnica como também financeira, econômica, ela já vem pronta, né? E também esses indicadores que são exigidos pelo fundo. Basicamente, né, o fundo de aval aqui do Estado, ele visa mitigar emissões, então ele tem lá um cálculo, né, de quanto de investimento é necessário para mitigar 1 tonelada de CO2, tá? O do BNDES já é a nível nacional, né? E aí o do BNDES tem um questionário que deve ser preenchido também, né? E aí, claro, é um pouco diferente o processo, tá? Mas também não é nada tão complexo, né? Basicamente, então, temos hoje no Brasil, né, 2 fundos garantidores exclusivos aí para a eficiência energética, né? Isso é algo muito positivo. A empresa tomando a decisão de fazer o financiamento tem essas opções de fundos garantidores, né? O FAI, ele cobre... Para que serve o fundo? Né? Basicamente, ele cobre 90%, né, das exigências de garantias que o banco eventualmente vai exigir. Né? Então, geralmente, para o financiamento, o banco pede ou recebíveis ou uma fiança bancária, né? E aí a gente sabe que, para PMEs, esse acesso às garantias e essa disponibilidade de garantias não é algo tão simples, né? Então, o fundo ele visa cobrir essa exigência para o financiamento, né? No caso do FG Energia, a cobertura é de 80%. Bom, entrando na parte de financiamento, né, é claro que a opção de qual banco vai financiar é uma opção da empresa. Existem alguns bancos parceiros, né? A Desenvolve é um deles, né? E eu diria que é o principal por ser também, né, o gestor do fundo garantidor. E aí, claro, né, tem a opção e tem as opções também de linhas que eu vou apresentar um pouco mais para frente, né? Em comparação aí com um setor comercial tradicional, tá?
A última etapa, né, é a implementação do projeto. E aí o Senai, para essas empresas que fizeram, né, o financiamento, como é uma exigência principalmente da FINEP, né, é uma exigência de apresentar esse relatório de medição, o Senai tem feito isso de forma gratuita para as empresas que passaram pela etapa de financiamento. Então, o especialista do Senai vai lá, faz todas as validações das entregas desses equipamentos, verifica se está tudo ok, se os fornecedores entregaram de forma correta, se foram feitas, faz as inspeções, né? E o principal, claro, é medir os resultados, verificar se o que foi é, projetado naquele projeto inicialmente foi realmente realizado. Isso ocorre em aproximadamente 6 meses, né, após a implementação do projeto. Tá? Aqui, basicamente, o apoio do Senai, então, tem a questão do pré-diagnóstico gratuito, o diagnóstico energético, que já vem com a viabilidade técnica e financeira. Isso facilita também para os bancos, né? Isso a gente já tem um acordo, por exemplo, com a Desenvolve, de que, como ele já vem com essa análise de viabilidade, não é feita uma análise adicional do projeto, ele já vem pronto. O suporte que o Senai e o programa, através de seus consultores, tá? Potencializa tem consultores contratados, né? E a gente dá todo o apoio em todos os processos, incluindo a etapa de financiamento. A gente sabe que as exigências de documentação são muitas, né, dos bancos, e é normal. A gente já sabe como é que funciona isso, então a gente apoia a empresa, inclusive também na elaboração de eventuais documentos, né, para enquadramento em linhas de financiamento. Por fim, a validação das entregas, né, e, como eu falei, a medição e verificação. Bom, no ano passado, né, a gente, em parceria com a FINEP, né, a gente conseguiu um procedimento aí para o Potencialize que é dentro de uma linha chamada InovaCred, que é um procedimento simplificado. Em resumo, qual que é a diferença aqui, né? Se a empresa vai buscar um financiamento na linha InovaCred, um banco, um agente financeiro credenciado na FINEP, ela precisa apresentar um projeto de inovação. E aí, é claro, não é simples fazer isso, né? E a gente, com a parceria com a FINEP, basicamente, o diagnóstico energético, né, elaborado para a equipe do Senai, ele pula essa etapa de mérito da inovação. Por quê? Porque a gente já apresentando, né, qual o requisito que a gente colocou dentro do programa Potencialize, quais os requisitos, né, que são feitos, quais as estruturas técnicas, né, que o Senai faz. A FINEP acordou ali que, olha, então a gente entra com um processo de inovação, uma inovação de processo e pula essa etapa do mérito, né? Claro que isso tem algumas regras e o Senai precisa seguir, né? Então a gente faz basicamente a gente pula uma etapa e aí facilita bastante, né? Tanto para os bancos que recebem esse projeto, que teoricamente o banco também deveria ter essa responsabilidade, né? Os agentes financeiros têm essa responsabilidade de verificar se aquele projeto é ou não inovação, e também, claro, para as empresas, né? Então, entrando um pouco mais em detalhes aqui das linhas de financiamento, tá? A linha FINEP NovaCred, como eu falei, ela tem realmente condições excelentes, né? A FINEP faz através de agentes financeiros credenciados, a própria Desenvolve São Paulo é um dos agentes credenciados, né? A gente também teve a própria Cicobi, né, que é a cooperativa de crédito que tem a parceria com a Fiesp, né, com a Induscob, através da Induscob, ela já financiou um projeto do Potencialize através dessa linha, inclusive, tá? O prazo, né, até 96 meses, carência de 2 anos, e a taxa varia de 7 a 8% ao ano, né? Então, a Selic hoje é 14,25, realmente a taxa ela é imbatível, né? Comparar com o que tem no mercado. É claro que são recursos escassos, né? A FINEP ela é muito demandada por esses recursos, então a gente, claro, sempre tenta, né, alinhar essas expectativas com as empresas também, né? Porque é importante que ela acelere, né, os prazos, né, tanto de entrega de documentos que os bancos exigem, como também, né, dentro do diagnóstico que é feito pelo Senai. A taxa varia conforme a TR e o porte da empresa. Então, entre esses 7 a 8% ao ano, a variação basicamente é isso. O financiamento vai até 100%. No caso da Desenvolve, ela financia 90%, né? Mesmo dentro da linha da FINEP, tá? E no caso da Desenvolve também, eles têm o fundo garantidor, como eu falei. Bom, como a linha da FINEP tem suas peculiaridades, né? A gente também
A Desenvolve, por exemplo, disponibiliza uma linha que chama Incentivo à Tecnologia, é um prazo um pouco maior, né, tanto de carência como o prazo total. A taxa, ela tem uma variação em range um pouco maior, é de 10 a 19% ao ano. Na verdade, ela varia conforme IPCA, né, isso dentro desse range, e também o rating da operação. Lembrando que com o fundo garantidor a gente consegue melhorar o rating da operação também, dentro da Desenvolve São Paulo, né? O financiamento vai até 90%. Para fins de comparação, né, a gente coloca ali as linhas próprias de bancos privados, e aí eu não estou dizendo que esses bancos não acessam a linha da FINEP, né, falando das linhas próprias deles, né, que em geral tem prazos mais curtos, né, a taxa hoje a partir ali de 20%, né, e claro, também tem acesso a fundos garantidores, mas assim, para projetos de eficiência energética em geral, a depender dos prazos e da taxa, ele pode não ser viável, né, principalmente aqueles que têm um impacto maior. O Potencialize ele tem um selo para as empresas que realizam as medidas, né? E aí é mais uma questão realmente de marketing, né? É um selo Potencialize que ele varia, né? Ouro, prata e bronze de acordo com a quantidade de medidas que a empresa implementou em comparação com as medidas que o Senai propôs, tá? Bom, basicamente é isso, né? Quem tem interesse em se inscrever no programa aqui tem o QR Code. E eu fico aí à disposição de vocês, né, para tirar dúvidas ou, né, sugestões também, a gente fica aqui disponível. Fernando. Obrigado, Luiz. Ah, excelente. Eu já conhecia, né, o Potencialize. Eu gosto muito da iniciativa porque eu acho que engloba perfeitamente assim tudo que a PME precisa para conseguir implementar um projeto, né, de eficiência energética. Pega desde ali da PME que ainda não tem muita clareza sobre se realmente vale a pena ela implementar o projeto ou não. Então, legal, tem o diagnóstico inicial ali com o pessoal do Senai, então aí já consegue fazer uma pré-avaliação, né, realmente da ideia, e depois tem todo o suporte também, que a gente sabe que essa parte de conseguir os incentivos com os agentes de fomento acaba sendo delicado, então também precisa de um apoio. Então, acho que é muito legal a jornada completa como um todo. O, eu incentivo aqui o pessoal do chat também a mandar perguntas para o Luiz, que aí no final a gente vai ler, caso tenham dúvidas. Para a gente avançar aqui com a nossa agenda, então agora eu queria convidar o Fernando da FINEP para contar um pouquinho de como a FINEP tem trabalhado esse tema também de incentivos, subsídios e financiamentos à inovação para PMEs. Então, Fernando, seja bem-vindo e fica à vontade aí para compartilhar sua apresentação com a gente. Bom, bom dia, pessoal. Obrigado, Indianara, Fernando, aí pelo convite. Prazer te conhecer, Luiz. Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre apoio à inovação, basicamente, né? E dentro do tema apoio à inovação, tratar um pouco essa questão de projetos, vamos dizer, do apoio a projetos sustentáveis, onde, vamos dizer, por meio aí da inovação, né? Então, vou fazer uma fala um pouco mais geral sobre a FINEP, sobre os instrumentos de apoio à pesquisa e inovação, e, ao final, trago alguns exemplos da nossa ação nessa área, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma apresentação. Ok, acho que é isso aqui. Deixa eu agora arrumar isso aqui um instante. Peraí que tá. Não está aqui, só um minuto. Ok, então acho que ela está aqui, né? O que é a FINEP? Está aparecendo para todo mundo e está passando? Tá sim. Obrigado, Tá, ok. Fernando. Então, o que é a FINEP? A FINEP ela é uma empresa pública federal, né? Nós temos aí quase 60 anos de atuação apoiando pesquisa e inovação. Claro que em momentos diferentes da nossa história, o nosso papel foi um pouco diferente. Lá no início da nossa trajetória, tivemos um papel muito forte na criação, no fortalecimento de todo o sistema de pesquisa e pós-graduação do Brasil. E hoje isso está muito mais equilibrado, esse apoio mais direto às universidades, aos institutos tecnológicos, está muito mais equilibrado também com apoio direto às empresas, né? Nós temos hoje alguma coisa próxima de 580 funcionários. Nosso escritório central fica no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma base operacional em São Paulo e alguns escritórios de representação regional espalhados pelo Brasil. Eu, por acaso, estou no escritório de Brasília, né, que além da representação,
vamos dizer, junto ao governo federal, cuida um pouco também do fomento regional, né? Alguns números aqui sobre a FINEP, como é que a gente operou em Como é? 2000, Tem algum problema de eu mudar a rota? Não. dá um pouco uma ideia do nosso tamanho, né? No ano passado, nós fizemos alguma coisa em torno, considerando as diferentes modalidades de financiamento que nós operamos, nós fizemos alguma coisa em torno de 14 bilhões em crédito, tanto na modalidade descentralizada quanto no crédito direto. Claro que o maior número de projetos no descentralizado, eu vou falar depois sobre isso. Nós operamos também recursos de subvenção econômica para projetos com um grau de inovação mais elevado, com risco tecnológico mais alto, e no ano passado a gente contratou alguma coisa em torno de 1,2 bi, mais de 1.000 projetos foram. Eu vou mencionar alguns editais que nós lançamos no ano passado nessa área. E, por último, uma atuação muito tradicional nossa, que é o apoio às universidades, aos institutos tecnológicos, às ICTs, essa é a terminologia que se usa hoje, apoiando projetos de infraestrutura, projetos de pesquisa básica, de pesquisa aplicada, e apoiando projetos relacionados com fortalecimento e ampliação, né, do ambiente de inovação, parques tecnológicos, incubadoras e outras estruturas que dão suporte ao fortalecimento aí do nosso ecossistema de inovação. Nós somos uma empresa, do ponto de vista financeiro, relativamente pequena, né, se comparado com o BNDES e outros agentes financeiros, mas aí estamos aí alguma coisa com ativo total em torno de 28 bi, dos quais 22 são ativos de crédito e um patrimônio da ordem de 3 bilhões de reais. O gráfico aqui mostra que a gente tem tido uma trajetória, olhando para os diferentes instrumentos que a gente opera, né, no apoio à pesquisa e à inovação, temos uma trajetória crescente, tanto no que se refere a valor de projetos contratados nos diferentes instrumentos, falarei sobre eles daqui a pouco, tanto no que se refere também ao número de projetos contratados nessas diferentes modalidades, né? E isso só foi possível, aqui vale a pena lembrar, é que ciência e tecnologia, quer dizer, inovação, pesquisa e inovação, esse é um tema que o mercado sozinho não dá conta, né? É preciso que você tenha agências governamentais operando nesse segmento e que essas agências possam contar com recursos públicos estáveis e vamos dizer, em valores, né, que sejam condizentes com o desafio do país, né, com aquilo que o país precisa, ou com aquilo que o país almeja ser. Então, eu estou mencionando a rede hoje de agências. O Brasil hoje, felizmente, ela tem uma rede relativamente ampla de agências operando. Nível estado, de cada estado, você tem as fundações estaduais de amparo à pesquisa, mas nós temos hoje também, em cada estado, muitos agentes financeiros operando diferentes instrumentos. O Luiz, que me antecedeu, mencionou a Desenvolve São Paulo, é um bom exemplo aí em São Paulo, falou também do Sicoob. Enfim, a FINEP, por exemplo, tem hoje parceria com 35 agentes financeiros diferentes, e tem parceria com as 27 fundações estaduais de amparo à pesquisa. Além disso, tem as agências federais, a FINEP é uma delas, talvez a mais importante no tema da inovação, mas temos o CNPq, que apoia a pesquisa e a infraestrutura de pesquisa, temos a CAPES, o próprio BNDES participando muito fortemente hoje dessa agenda de inovação, a Embrapi e outras agências. Então, a gente conta hoje com uma estrutura institucional bem diferente daquela que tínhamos antes. O que a gente precisa sempre mirar aqui é uma boa disponibilidade, estabilidade e uma disponibilidade de recursos que seja condizente com aquilo que o país deseja alcançar. E aí, para isso, a gente precisa, evidentemente, de recursos públicos. A trajetória mais recente ela tem sido bastante positiva nesse sentido, né? Mas eu diria que é um pouco o trabalho de todos. Aqui, olhando para os nossos números, olhando um pouco dessa distribuição de recursos nas diferentes regiões do Brasil, tanto em valor quanto em número, e isso já nos suscita uma primeira questão, evidentemente, né? O Brasil, ele é o Brasil, do ponto de vista econômico, é um Brasil
ele é heterogêneo, talvez até desigual. Evidentemente, a gente tem uma participação muito maior no esforço de pesquisa e inovação nas regiões sul e sudeste, o gráfico aqui demonstra, é o laranja e o verde, não importa se em número ou em valor, e o número menor nas 3 outras regiões do Brasil. Isso nos traz um grande desafio, de como que a gente pode incentivar e apoiar mais pesquisa, mais inovação, mais empresas inovadoras, mais instituições de pesquisas nessas outras 3 regiões. Tem sido um pouco do meu trabalho aqui na região. O outro ponto diz respeito à distribuição desses recursos desculpe, um erro aqui no gráficozinho, 2025, 2020 a 2025, tá? Desculpe. Por tipo de instituição, né? Então, desde as ICPs, universidades, institutos tecnológicos, e as empresas de diferentes portes. Então, de novo, aqui, nós temos, sobretudo no que se refere a valor, por conta do crédito e por conta de grandes projetos que são o que obtiveram subvenção econômica, uma participação muito expressiva de grandes empresas, claro, uma participação muito expressiva das nossas universidades, institutos tecnológicos, mas traz aqui também uma agenda da gente buscar uma participação maior de empresas de menor porte. Médias empresas têm uma participação razoável, mas quando a gente fala de micro e pequenas empresas, temos aqui um desafio de como que a gente incentiva um maior número de empresas participando do esforço de inovação e, sobretudo, como a gente pode facilitar o acesso dessas empresas às linhas públicas de financiamento, né? Isso vale para financiamento, mas vale para outros instrumentos de apoio indireto, como é o caso dos incentivos fiscais. Então, isso é um tema que está muito presente na nossa agenda. É importante a gente dizer aqui que as parcerias, a articulação com outras instituições, como eu já mencionei, outros agentes financeiros, fundações também, com as fundações estaduais de amparo à pesquisa, vão nessa direção, de ampliar a nossa capilaridade e facilitar o acesso das diferentes entidades às nossas linhas, diferentes linhas de financiamento, né? Entrando aqui, e eu não vou detalhar demais, a FINEP opera no ambiente empresarial com 3 grandes linhas, 3 grandes modalidades, 3 grandes instrumentos. A subvenção econômica, normalmente para projetos de maior risco tecnológico, maior incerteza e de, vamos dizer assim, de um payback bem mais longo, né? Projetos em que a gente muitas vezes também tem grande incerteza no que se refere ao seu sucesso mercadológico. É uma forma, portanto, do Estado participar desse risco, aportando recursos não reembolsáveis na forma de subvenção econômica para as empresas que inovam. É uma modalidade em que a gente opera de forma direta, sempre por meio de editais de chamamento público, em que a gente define as regras de acesso, os critérios de habilitação, os critérios de avaliação, os temas, as prioridades, enfim, tudo isso é definido no edital. Essa é uma modalidade que também a gente opera de forma descentralizada, e aí, neste caso, as fundações estaduais de amparo à pesquisa são o nosso parceiro preferencial. O Luiz mencionou o programa PIP da FAPESP. O programa PIP, nós temos uma parceria com a FAPESP no programa PIP e a gente faz uma coisa que a gente chama PIP Tecnova, né? Que são modalidades. Tecnova é um programa FINEP, PIP é um programa FAPESP, e a gente soma recursos para conceder recursos de subvenção, soma esforços, né, para conceder recursos de subvenção econômica para empresas que queiram desenvolver produtos e processos aí inovadores. Temos um outro programa nessas parcerias, que é o Centelha, aí já olhando menos para o projeto e mais para empresas de base tecnológica que estão iniciando o seu processo de desenvolvimento. É um pouco uma forma de a gente apoiar a empresa na sua melhoria, na melhoria de seu plano de trabalho, de seu plano de negócio. Uma segunda linha, que é o financiamento, o crédito reembolsável. De novo, o Luiz mencionou o caso lá do InovaCres, no programa Potencialize, é um exemplo. O crédito reembolsável
Normalmente, a gente oferta tanto de forma direta, para projetos com valores superiores a 15 milhões, e normalmente atingindo médias e grandes empresas, e de maneira indireta, projetos abaixo de 15 milhões de reais, empresas de qualquer porte. Agora a gente já não apoia mais as grandes empresas no crédito indireto, e a gente o faz por meio da parceria hoje com 35 diferentes agentes financeiros. Né? Vou falar rapidamente das linhas mais adiante. Tanto no caso da subvenção quanto do crédito, essa parceria, essa descentralização, ela é absolutamente crítica para a FINEP, né? Por quê? Primeiro, porque ela reflete um grande esforço de articulação institucional, né? Permite a gente trabalhar melhor essa complementariedade de instrumentos financeiros, né? Permite a gente ampliar a nossa capilaridade. Só para lembrar, nosso escritório central é Rio, e é difícil imaginar, e mesmo com as 5 regionais da FINEP, é difícil imaginar que um analista sentado aqui na FINEP entenda a complexidade da realidade, por exemplo, de um conjunto de empresas estabelecidas em Sinop, no Mato Grosso, ou aqui mesmo em Goiânia, aqui próximo a Brasília, ou no interior do estado de São Paulo, no interior de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ou no interior do Maranhão. Então, essas parcerias, além de conferir capilaridade, permite uma melhor compreensão da realidade e facilita o acesso dessas entidades às nossas linhas de financiamento, né? E concorre, evidentemente, para facilitar, para ampliar, né, o número de empresas que inovam e, sobretudo, o número de empresas que inovam acessando as linhas. E, por último, pode, evidentemente, ter um impacto regional, uma melhor distribuição regional desse esforço de pesquisa e inovação no país. Nós temos uma terceira modalidade de apoio às empresas, que é a modalidade de investimento. Ele é uma modalidade em que a gente opera em escala bastante reduzida. Ele é um contrato de opção, então a gente pode participar e investir numa empresa, e se as coisas derem muito certo, se ela tiver uma trajetória de crescimento e de sucesso muito exitosa, a gente pode converter esse investimento numa participação acionária, né? É uma operação que a gente faz de maneira direta e são poucas operações. Desculpe, só voltando um item aqui. E nós temos, por último, uma linha de financiamento não reembolsável para as ICTs, Universidades e Institutos Tecnológicos. É uma linha muito tradicional, uma linha muito importante, e é uma linha que ela é sempre concedida por meio de chamadas públicas. A gente financia grandes projetos de infraestrutura. Aí em São Paulo, por exemplo, o Sirius é parcialmente financiado pela FINEP. Boa parte das universidades de São Paulo, ou aqui de Brasília, ou de Goiás, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas, ou de qualquer lugar do Brasil, já recebeu e receberá recursos da FINEP para melhoria e fortalecimento de sua infraestrutura de pesquisa, seus laboratórios. É um recurso também que é repassado para programas de pesquisas básicas e aplicadas, por exemplo, o desenvolvimento de novos fármacos, novas vacinas, projetos na área de inteligência artificial. Então, ele é multitemático e sempre, eu diria assim, 99% das situações por chamada. Também é importante mencionar que, no caso da subvenção econômica para as empresas, o acesso se dá sempre por chamada pública, seja na modalidade direta com a FINEP ou da modalidade através das fundações de amparo à pesquisa. Entrando no crédito, só mencionando rapidamente, o Luiz mencionou essa linha que nós temos, essa participação, essa pequena contribuição que damos ao projeto Potencialize, né? Então, elas são linhas que normalmente são operadas com condições muito positivas, muito subsidiadas, eu diria, né? Então, a gente, numa situação extrema, pode financiar um projeto com taxas de TR mais 2, 2,5%, aqui seria 2,5%, é a menor taxa. Isso foi ligeiramente alterado, e prazos longos, que podem chegar a mais de 10 anos, né? Na modalidade descentralizada, no qual se enquadra aquele apoio que o Luiz mencionou, ao Potencialize,
A gente está falando de taxas em torno de TR mais 6, TR mais 7, dependendo um pouco da natureza do projeto. E aí a gente tem alguns projetos que são de enquadramento automático, em que o mérito já vem dado, o agente financeiro apenas examina a capacidade de pagamento, o risco de crédito, e a gente tem modalidades em que há uma avaliação de mérito e de crédito que é feita. Mas, em todas as circunstâncias, nós estamos falando de apoio a projetos inovadores, né, que atendam a prioridades nacionais e que são financiados em condições muito, vamos dizer, muito facilitadas, tanto no que se refere à taxa de juros, quanto aos prazos em que a gente pode chegar, em muitas situações, em prazos superiores a 10 anos de apoio, vamos dizer, com prazo total, né, com carências de 2 a 3 anos, dependendo da linha de financiamento, né? E a gente pode participar com até 100% do financiamento, né, sem necessidade de contrapartida. Quero mencionar um pouco sobre a subvenção. Nós fechamos agora um ciclo de editais de subvenção econômica operados de forma direta pela FINEP. Nós lançamos quase 3 bilhões em valor de edital, foram mais de 15 editais, cujo prazo para envio de propostas, eles ficaram abertos por mais de um ano, né? Diferente da modalidade tradicional em que tem prazos relativamente curtos para envio de propostas, esse a gente manteve, digamos assim, num fluxo contínuo para submissão que durou mais de um ano. Agora, no dia 14 de março, nós fechamos, né, a porta de entrada, porque estamos com uma demanda muito significativa, eu diria que tipo 10 para 1 em relação à disponibilidade, àquilo que a gente ofertou de recursos. Isso foi feito em diferentes áreas, sempre para projetos. Nesse caso aqui, a gente falando de projetos com risco tecnológico elevado, grau de inovação alto, né? Projetos sempre que deveriam contemplar parceria entre a empresa demandante e pelo menos uma instituição de pesquisa, havendo também um forte incentivo a projetos de inovação aberta, nos quais a gente pudesse identificar 2 ou mais empresas participando do esforço de inovação, junto com uma ou mais instituição de pesquisa, né? Quanto maior o consórcio, melhor era essa condição de apoio financeiro, maior valor de projeto podendo ser financiado. E muitos temas relacionados com muitos assuntos aqui voltados para a questão da sustentabilidade, da economia verde. O primeiro edital que está mencionado ali de agroindústria, em que nós aportamos, nós disponibilizamos 280 milhões, parte dos temas que foram colocados para toda a parte de insumos agrícolas verdes, vamos chamar assim, que tem um menor impacto, né, em todo o processo agroindustrial, e também projetos que pudessem incentivar não apenas a redução de insumos, a redução do consumo de energia, mas também o consumo de água e, portanto, nisso tudo, uma menor pegada de carbono ao longo da cadeia produtiva, né? Projetos, por exemplo, também na área de mobilidade urbana, eu vou trazer esse exemplo aqui para a gente, projetos na área de tecnologias digitais, em que é um tema bastante transversal a todos os setores da economia, mas cuja ideia que está por trás, muitas vezes, é de melhoria de competitividade, de produtividade das empresas. Projetos na área de energias renováveis, né, com forte incentivo, sobretudo, àquelas energias, a eólica, solar e a biomassa, projetos na área de saneamento e tratamento de resíduos, e ainda projetos na área de bioeconomia. Vou mencionar o caso da bioeconomia, né, e de mobilidade, que acho que são 2 exemplos recentes, embora recentemente fechados, mostra o nosso compromisso com o tema. Então, há dentro da nova política industrial uma missão que fala sobre descarbonização, transição energética e bioeconomia para garantir recursos para as futuras gerações. E esse edital de bioeconomia, em que a gente ofertou mais de 250 milhões de reais, a ideia toda aqui era
desenvolvimento de processos biotecnológicos ou de conversão química visando geração e processamento de biomassa para biocombustíveis. Uma segunda linha muito voltada para a adaptação de plantas pilotos e plantas demonstrativos na produção de combustíveis sustentáveis, e uma terceira linha muito voltada para a produção de químicos a partir de fontes renováveis. E esse é um tema bastante caro, porque com a ideia de que a gente possa dar suporte à indústria química de uma maneira geral, tendo, vamos dizer, matérias-primas que são utilizadas na área de química industrial a partir de biomassa de uma maneira geral. Então, esse é um tema também que foi objeto do trabalho. Tivemos uma demanda aqui avassaladora e projetos muito, muito interessantes. Um outro tema que guarda relação com o objeto nosso aqui de setor automotivo e setor químico, né? Enfim, foi esse projeto, foi esse edital de mobilidade urbana, sempre nesse modelo de parceria empresas com ICTs, em que a gente incentiva o desenvolvimento de tecnologias, componentes e acessórios para desenvolvimento da indústria de veículos híbridos elétricos e híbridos elétricos, né? E, sobretudo, no caso de híbridos elétricos com combustíveis sustentáveis, né? Etanol e outros modelos, né? A questão de baterias com utilização de minerais estratégicos, esse é um tema bastante caro, né? Para a mobilidade, né? De uma maneira geral, quer dizer, ter baterias que sejam que tenham capacidade, durabilidade e que permita, de alguma maneira, que tenham contemple um pouco essa também da questão do ciclo de vida completo desses elementos, né? E mais toda a questão de deslocamento de pessoas, tecnologias para redução de emissões nos transportes, de uma maneira geral. Esse também foi um caso muito interessante do ponto de vista. Tem um edital atualmente aberto, que eu mencionei, dessa parceria com as fundações de amparo à pesquisa, que é o Centelha, que é para empresas muito pequenas, para que elas possam melhorar e desenvolver seus planos de trabalho. Vale a pena olhar se você é uma empresa muito pequena, precisa de recursos, né, para melhorar o seu plano de trabalho, o seu plano de negócio. Vamos supor que você esteja trabalhando nessa área de química verde, pode contar com esse tipo de apoio para isso. E, por último, eu queria chamar a atenção, o Fernando, que me antecedeu, mencionou a questão do programa Mover, que sucedeu ao Rota 2030. A FINEP é um dos agentes que opera o programa Mover, e nós vamos lançar amanhã o programa Mover Empresarial. Eu não posso dar nenhum spoiler assim detalhado sobre o assunto, vale a pena olhar. Amanhã, às 15 horas, faremos uma conferência, né, dando os detalhes dessa chamada, mas ele vai muito na direção do que estamos conversando aqui. Apoio a projetos inovadores, né, na linha de veículos elétricos e híbridos elétricos, olhando também para projetos que resultem no aumento de eficiência energética em veículos movidos a biocombustível, né? Olhando também para o tema de segurança, materiais avançados e tecnologias de informação e comunicação para aplicações na área automotiva. E, por último, toda a parte de desenvolvimento de produtos e processos da indústria 4.0 para a melhoria da produtividade na cadeia automobilística. A ideia aqui é que a gente libere 100 milhões de reais na modalidade de subvenção econômica e também vamos aportar recursos de crédito reembolsável para projetos nessa área, numa complementariedade aí de produtos. Então, assim, isso dá um pouco o exemplo, né, do que a FINEP faz, com essa apresentação que eu queria mostrar, o que a gente faz para impulsionar a questão da inovação, apoiar o esforço de pesquisa e inovação no Brasil, e, em particular, o que a gente tem feito, né, para incentivar e adotar e desenvolver e adotar uma química verde e um setor automotivo mais aí, sustentável, né? Eu acho que com isso eu meio que eu encerro aqui a minha participação e fico à disposição aí para qualquer esclarecimento. Tá? Muito obrigado. Vou fechar aqui. Tá? Obrigado, pessoal. Maravilha. Fernando, muito obrigado. Acho que foi excelente. Deu para ver que
FINEP atua em diferentes setores, né? Então, por mais que o nosso programa ele esteja com um olhar ali para as indústrias química, automotiva, a gente viu que tem várias frentes de atuação e já Aham. fica o convite para amanhã também, né? Então, o webinar aí dessa frente aí que o Fernando falou para a parte do Mover no YouTube da FINEP, então fica aí a oportunidade também para quem tiver mais interesse e se aprofundar, né? Vou passar para o Fernando o slidezinho específico, né, com a chamada para o programa e o link já. Então, isso facilita aí para quem tiver interesse, tá bom? Perfeito. Bom, pessoal, estava olhando aqui o nosso chat, a gente não recebeu nenhuma pergunta, mas eu queria aproveitar, enquanto eu ia acompanhando as falas do Fernando e do Luiz, eu fui fazendo algumas notas, e aí eu queria só para a gente começar um pouco a nossa discussão, algo que sempre ajuda as PMEs é a questão de identificar alguns cases práticos, né? De às vezes exemplos de empresas que conseguiram, por meio de incentivos, desenvolver alguns projetos. E daí eu queria mais fazer uma pergunta, talvez começar pelo Luiz, se ele tem algum case do Potencialize para compartilhar com a gente de algum projeto que foi desenvolvido. E aí também, Fernando, se tiver algum que você tem em mente, mas para a gente trazer e elucidar um pouco, né, como é que uma PME conseguiu se beneficiar por meio dos programas de vocês. Legal. Temos sim alguns cases, acabei não trazendo aqui para poupar um pouco o tempo, né, mas eu posso citar um específico, né, que inclusive foi financiado através da linha da FINEP, né, da Inovacred. É um projeto de uma empresa que fabrica sobremesas congeladas, né, é uma pequena empresa, tá? E está na fase agora de implementação já, né, ainda não foi totalmente implementado, mas basicamente o projeto principal, né, o benefício do projeto, claro, assim, em termos de redução de energia é bem drástica, né, e mesmo assim o payback ele é um pouco alto, né, e eu vou explicar um pouco isso aqui, ele é um payback um pouco alto, mas por que que o empresário tomou a decisão de fazer esse projeto? Porque mesmo com esse payback alto, como a análise que a gente faz, né, que o Senai faz, ele é com relação à energia, né, os ganhos que ele tem, vou dar um exemplo aqui qual ganho que é intrínseco a esse projeto, né? O processo de congelamento dessa sobremesa, ele acabava tendo que fazer de uma forma muito lenta, e isso ainda está assim hoje ainda, não está totalmente implementado, mas basicamente o ganho que ele tem com a instalação do equipamento, que vai ser uma bomba de calor, né? Então, assim, é um equipamento que para o Brasil ele é disruptivo, né? A gente não tem aqui ainda muitos casos, né, na indústria, né? Bomba de calor tem muito em piscinas, né? Mas quando a gente vai para a indústria, principalmente para pequenas e médias, né, a gente não vê ainda a instalação de bombas de calor, mas se você pega, por exemplo, a gente levou algumas indústrias aí do programa para visitarem uma grande indústria que já tem, né, bombas de calor, então, com essa instalação ele ganha, além da questão de economia de energia, que é realmente considerável, né, o ganho de economia, tanto de energia, tanto em megawatt, né, em kilowatt, como também financeiro, ele tem um ganho de produtividade muito considerável, né? Então, o que ele precisava antes? É manter um estoque grande, porque o congelamento demorava. Então, agora ele reduz os estoques, né? Reduz custos para a empresa ainda fora da questão da energia. Esse é um case, né? Eu acho que emblemático aí, aproveitando, né, a participação do Fernando da FINEP também, porque foi realmente um projeto já financiado, né? Através da FINEP, né, da linha da FINEP. Acho que um ponto importante, Fernando e Fernando, também, assim, uma pergunta que é recorrente, tá? E aí, às vezes, até de bancos, né? A gente fez capacitação para bancos, né, sobre eficiência energética. A pergunta é se pode energia renovável, pode GD, né? Geração distribuída, pode fotovoltaico no projeto. E se engloba isso. Na verdade, a eficiência energética, no programa Potencialize, a gente permite, né, que seja também um projeto que tenha uma GD, né, uma instalação de uma planta fotovoltaica, desde que não seja, claro, tão grande, né? A ideia é que essa planta
alimente a fábrica, mas em um processo de eletrificação, né? Então, a gente não permite que seja um projeto simplesmente de GD, né? Que seja uma planta que alimente um processo de eletrificação. Ou seja, vou pegar um exemplo mais prático, você trocar uma caldeira, né, que é a gás, por uma caldeira elétrica, né? Então, para compensar aquela energia que ele vai deixar de comprar a gás, ele pode sim instalar uma planta solar, né? A planta solar por si só realmente não faz sentido, né? Hoje, assim, a gente tem um mercado já totalmente desenvolvido, né? O programa Potencialize, eu acho que a FINEP também, né, Fernando? Assim, entram em lugares, né, em subsídios, com subsídios aonde as empresas têm mais dificuldade de acessar as tecnologias, né? Tem mais dificuldade de acessar também recursos. Então, acho que assim, esse é um projeto emblemático, né, de bomba de calor. Bomba de calor é um equipamento que a gente está tentando também trazer mais aqui para o Brasil, né? O equipamento já é disseminado na Europa e, assim, fabricantes, claro, ainda não tem nacionais, aí é um trabalho que a gente tem junto com o BNDES, tá? Até acho que é importante citar também, se vocês analisarem lá a circular do Fundo Clima, tá? Esse é um trabalho que a gente fez em parceria com o BNDES. A bomba de calor, ela também já consta, né? Dentro dos equipamentos que são considerados eficientes, né? Então, eu vou pegar esse exemplo, acho que é bem emblemático, né? Tem vários outros aqui, se vocês quiserem, a gente pode depois compartilhar também, tá? Maravilha. Não, com certeza. Acho que sempre cases ajuda muito a ilustrar, né, para todo mundo o que pode ser feito. Aí passo aí para o Fernando também, se tiver algum que ele acha interessante implementar aqui. Então, só complementando o que o Luiz disse em relação muitas vezes, projetos, a gente recebe muita consulta em projetos. Eu gostaria de instalar um dispositivo aqui para geração solar. Então, a gente diz, olha, a nossa área é uma área mais voltada para a inovação. Às vezes, dentro de um processo vamos dizer, de um projeto de transformação de processo, pode fazer sentido como parte do esforço inovativo, né? Mas, isoladamente, eu diria que não. Então, ele tem que estar num contexto mais amplo de inovação, ou, no caso desse exemplo, ou especificamente nesse contexto de um programa de eficiência energética como esse que o Luiz colocou. Mas a gente tem algumas iniciativas. Esse edital que nós fizemos agora de subvenção, por exemplo, na área de transição energética, a gente teve exemplos muito interessantes. Então, desde empresas, por exemplo, que desenvolveram dispositivos que melhoram a eficiência de placas solares. Então, você tem uma placa solar, sei lá, importada da China, importada da Índia, mas que você associa ela a um dispositivo que melhora muito a eficiência de toda aquela instalação. Né? Para pegar um exemplo, né? Projetos também na área de solar, que foram apoiados com recursos, bom, e muitos outros na área de biocombustíveis, um número muito significativo de projetos na área de biomassa e biocombustível, que foram trabalhados com recursos desse edital e também na linha de crédito. Na linha de química, a gente viu projetos também bem interessantes, muitas vezes de substituição de produtos químicos de base mais tradicional, buscando a base de quer dizer, que viesse da nossa biodiversidade e que pudesse ter um impacto ambiental menor. Então, por exemplo, na área de combate a pragas, né, no ambiente no setor agropecuário, a gente teve várias iniciativas trabalhando com o dispositivo, né, com desenvolvimento, né, de bioinsumos, de biodefensivos, né, para substituição de químicos, vamos dizer, de matéria-prima utilizado, né, no produto final. Isso teve um impacto bastante significativo. E aí empresas de porte muito diferente, às vezes empresas muito pequenas, né? Algumas empresas, tem dois exemplos aqui em Goiás que eu gosto muito de citar, de empresas que foram incubadas na Universidade Federal de Goiás e que desenvolveram um trabalho excepcional nessa área de biodefensivos, enfim, né? Trabalhando em forte parceria com grandes indústrias, com grandes produtores da região, mas sempre com um foco em sustentabilidade, sempre com um foco
no mercado exportador, em melhor atendimento àquela demanda dos clientes no Brasil e fora, né? Então, assim, alguns exemplos que eu trago aqui para ilustrar o nosso trabalho, né? Enfim. Perfeito. Só Só reforçando por aqui para o pessoal curiosidade, do... Fernando, Fica à perdão, vontade. só por curiosidade, eu coloquei aqui o link do vídeo, né, sobre esse case que eu falei da bomba de calor, tá? Tem o vídeo ali com o empresário, né, e né, uma redução de aproximadamente 47%, né, na conta de energia. Então, é realmente considerável, né? Fora os ganhos de produtividade, né? Perfeito. Aqui no chat, pessoal, tem tanto esse case, né, que o Luiz mencionou, o Fernando também já deixou o link do evento que eles vão fazer sobre o lançamento, né, da chamada Promover da FINEP, e tem também o link de inscrição para o Potencialize. Então, bastante conteúdo aqui no chat para vocês. É, indo aqui mais para o nosso momento final, a gente vai deixar um QR Code projetado aqui com a nossa pesquisa de satisfação aqui do webinar. Uma pergunta ainda para o Luiz e para o Fernando, mais com a experiência de vocês, é, tema de financiamento, incentivo, a gente percebe que ainda também é um desafio, né, para as PMS. Queria ver na visão de vocês onde vocês acham que acaba esbarrando mais para que as PMEs consigam mais acesso a esses incentivos. Às vezes, será que é uma questão de tentar submeter projeto que não está alinhado à chamada? Às vezes é uma questão de alguns instrumentos não estarem também tão claros para as PMEs, como é que é a jornada delas. O que vocês enxergam assim com a experiência de vocês nesse sentido? Começar aqui? Quiser, pode Então, começar, Fernando. vamos pensar assim, eu acho que no caso das PMEs, eu acho que tem o primeiro ponto, quando a gente está tratando de crédito, de recursos reembolsáveis, há um problema real, que é um problema de avaliação de crédito, avaliação, né, creditícia, né? Então, isso por quê? Ainda que os recursos sejam bastante incentivados e que a gente tenha hoje alguns fundos de avais, como o Luiz mencionou, a FINEP tem hoje um fundo de aval específico com o SEBRAE, que é o FAMP Inovação. Os bancos que operam linhas da FINEP podem acessar o FGI do BNDES, né? Enfim. Mas, ainda assim, o risco da operação é do agente financeiro, e aí ele tem as suas práticas internas, as suas regras internas, né, para avaliação de crédito. E nem sempre, sobretudo para empresas muito pequenas, nem sempre as empresas conseguem atender a todos esses requisitos. Então, assim, há uma questão real aí no que se refere a linhas de financiamento. E há um outro aspecto que aí eu acho que ele é comum tanto para o crédito quanto para a submissão para projetos de inovação. Veja, no caso dos projetos de inovação, tanto nas linhas diretas quanto nas linhas, mas sobretudo nas linhas através que nós desenvolvemos, no caso da subvenção, com as fundações estaduais, o foco sempre são as PMEs, né? Na linha direta, não há nenhum empecilho de que uma microempresa pudesse participar de alguns desses nossos editais que eu mencionei agora há pouco. Com exceção, acho que até daquele edital de mobilidade, todas as empresas com faturamento inferior a 4,8 milhões puderam participar isoladamente associada a uma ICT liderando o projeto, né? Mas uma coisa que a gente enxerga é, muitas vezes, a empresa tem muita dificuldade de estruturar um bom projeto. E aí a gente está falando, no caso do crédito, um projeto que pare em pé para que o agente financeiro compreenda o que a empresa, né, vai desenvolver, qual é a entrega, qual é o resultado esperado, né? E no caso de projetos de subvenção, normalmente é um processo competitivo. Então, você tem uma etapa de habilitação, tem uma série de requisitos que precisam ser atendidos para que o projeto possa ser financiado, né? Então, é um pouco cara crachá, você tem que demonstrar experiência numa certa área, tem que demonstrar capacidade financeira, tem uma série de pontos objetivos a serem apresentados. Sobretudo, na questão do desenvolvimento da proposta, né? Na avaliação de mérito, a gente acaba matando um número muito grande de projetos. Enfim, então,
Eu diria assim que o que é interessante as empresas buscarem? Conversar com quem já fez, com quem já participou, né? Buscar essas estruturas de apoio que hoje, felizmente, no Brasil, a gente tem muitas, né? Assim, se você vai numa USP, se você vai em qualquer ambiente universitário, no Instituto Tecnológico, normalmente eles têm um escritório de projeto, eles têm um núcleo de inovação tecnológica, algum tipo de estrutura que pode dar suporte à empresa a melhor preparar o seu projeto, por exemplo, né? Então, não quer dizer que seja apenas aí, existem consultorias também que fazem esse papel. A gente não indica nenhuma, mas eu entendo que elas podem exercer um papel muito importante no sentido de ajudar as empresas a melhor definir aquilo que elas têm intenção em desenvolver. E eu tenho alguns casos eu tenho um caso de uma indústria alimentícia aqui em Goiás, uma empresa já de um porte bem significativo, e ela queria desenvolver uma nova linha de alimentos, com um menor teor de sódio, enfim, um pouco mais saudáveis, digamos assim, uma forma dela poder trabalhar em mercados em que ela não trabalhava antes, né? Merenda escolar, mercado hospitalar, etc. O que ela começa a fazer, e ela começa a trabalhar a ideia, ela pega apoio de um instituto ligado ao Senai, mas quando ela começa a desenvolver o projeto, ela vê que o processo é muito mais complicado, porque na hora que ela mexe na composição de seu produto, ela se dá conta que o maquinário que ela dá não funciona adequadamente. Então, ela passou a ter que fazer uma engenharia de máquinas também. Então, ela foi buscar competências para ajudá-lo também nessa parte da especificação do maquinário que ela precisaria para esses novos produtos. E, por último, ela viu que toda a parte sua de controle de produção era muito analógico, muito manual, e isso implicava em perdas significativas, em uma ineficiência energética, perdas de material, enfim, né, retrabalho. Então, ela vai também para um projeto, para um processo de digitalização. Então, de um projeto simples, que era fabricar um produto com menor teor de sódio, gordura, etc., passou a ter um produto, um processo, vamos dizer, um esforço muito grande. E ela só conseguiu isso porque ela conseguiu estabelecer uma parceria com o Instituto Tecnológico e a ajudou não só a desenvolver o projeto, mas antes disso, a estruturar um bom projeto que parasse em pé e que pudesse, vamos dizer, ser negociado com os agentes financeiros, né? Então, eu diria o seguinte: a inovação é, acho que, buscar essa cooperação, buscar essa articulação com quem já trabalha, com quem já fez ou com quem tem estrutura para dar suporte na estruturação de projetos, faz toda a diferença. Eu tenho certeza que o Luiz, nesse exemplo que ele trouxe de eficiência energética, por que o Senai? Porque a gente sabe que se a empresa fosse sozinha, ela não ia dar conta de fazer um projeto bom, ela ia desperdiçar recursos e, ao final, talvez tivesse uma grande frustração no sentido de não ter um resultado adequado em relação ao que ela esperava. Então, buscar as parcerias, trabalhar essas parcerias, e há muita coisa Brasil afora hoje que pode ser explorada, né? Bom, só corroborando, né, com o que o Fernando falou, assim, concordo plenamente. Eu acho que, né, diria que está bem alinhado com o que a gente está trazendo aqui pelo Potencialize, né, que é justamente um apoio técnico também, né, para o desenvolvimento do projeto, né, um processo mais simplificado ali junto ao FINEP, porque tem esse apoio do Senai. E aí, claro, né, acho que as dificuldades das PMEs em geral para a captação de financiamento, né, só pegando um exemplo, assim, aí tem questões macroeconômicas, né, que aí foge do nosso controle totalmente, mas pegando o exemplo do Potencialize mesmo, do programa como um todo, né, quando ele foi concebido, foi identificada a necessidade da criação do fundo garantidor, devido à falta, né, à exigência de garantias dos bancos e à ausência, né, por parte de PMEs, mas quando isso foi concebido, a gente tinha uma taxa de juros de mercado em torno de 2% ao ano, de 3% ao ano, né? De mercado não, perdão, a básica, né, a Selic. E aí, quando fomos implementar, já estava em 13, né? Então, assim, aí reforçando, né, a parceria de instituições como a FINEP, né, com juros que são subsidiados, né? A gente tem, né, a ideia é justamente que a conta é paga, né, pela população para projetos que são inovadores, né? E no caso também
da própria Desenvolve, né, que acabou mudando também. Ele tinha uma taxa de juros vinculada à Selic, e aí alteraram para justamente vincular o IPCA, mudar um pouco a estrutura de juros, né, da Desenvolve. Então, claro, empresas que têm um perfil, um risco maior, acabam pagando um juros maior, e o fundo garantidor ajuda a reduzir esse risco para a Desenvolve, né? Então, esse pacote, né, é importante para que a empresa tenha acesso. Assim, uma recomendação que eu daria, né, principalmente que se você tem um relacionamento com um banco, né, comercial, esse banco tem acesso à sua folha de pagamento, a seus recebíveis, ao seu fluxo de caixa, né, em geral, é assim que funciona, né, dentro do mercado, né, bancário normal. Quando você vai para agências de fomento, por exemplo, a Desenvolve São Paulo, eles, né, fazem um financiamento, emprestam um financiamento e não têm acesso, né, a esse tipo de informação. Então, é muito utilizado, né, então, informações do Serasa, informações de demonstrações financeiras da empresa. Então, uma recomendação que eu dou é sempre atualizar, né, um serviço gratuito, né, Serasa, atualizar as informações do Serasa, pelo menos dos últimos 2 anos, né, manter, por exemplo, atualizado também a parte documental dentro da JUSESP, no caso em São Paulo, ou em outros estados, né, as juntas comerciais, porque, assim, são documentos que os bancos exigem, principalmente as agências de fomento, né? E, claro, assim, eu sei que a gente passou por um período de pandemia, né? Muitas empresas tiveram dificuldade, a indústria principalmente, e acaba que, né, muitas ficaram realmente inadimplentes com o governo, mas, assim, existem mecanismos para renegociação de dívida também, né, refins, né, e tudo mais. Então, assim, acho que para conseguir realmente pular as etapas, né, e conseguir chegar realmente com o desembolso de recursos, é importante a empresa também fazer esse dever de casa e acessar todas esses programas como o próprio Potencialize, né, que pode dar um apoio técnico também, né, porque para conseguir um financiamento subsidiado é importante ter um projeto bem feito e bem estruturado. Perfeito. Acho que ficou bem claro. Realmente tem a lição de casa, né, que a empresa precisa fazer. O recurso ele está disponível. Não quer dizer que seja simples acessar esse recurso, mas a empresa estando bem estruturada e também com um projeto bem definido, alinhado à chamada que em questão, grandes chances aí de dar certo. Pessoal, chegamos aqui já no limite do tempo, então eu queria agradecer Luiz, Fernando, a Indianara também que apresentou o programa no início por mais um webinar. Com isso a gente encerra esse ciclo aqui de webinars, né, que a gente fez aí de sensibilização. As próximas fases agora a gente entra realmente em uma fase mais de capacitação, então realmente essa é uma parte mais prática para as PMEs conseguirem se desenvolver aí ao longo da jornada e conseguir implementar em prática a sustentabilidade. Então fica aqui meu agradecimento, Luiz, Fernando e Indianara. A gente mantém contato também para futuras etapas, vendo sinergia aí com certeza a gente quer contar aí com o apoio do Potencialize e da FINEP, e é isso. Agradecer também a todos que acompanharam o webinar hoje de manhã com a gente. Muito obrigado, Obrigado. pessoal. Boa Obrigada, semana. pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Boa semana a todos. Tchau. Boa semana. Tchau, tchau.